Oiê! Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Desejo para vocês um bom resto de semana, um bom resto de dia. Para você que está passando aqui no canal a primeira vez ou já é a segunda e terceira vez e não se inscreveu ainda, eu quero pedir para você se inscrever. Você não vai se arrepender de fazer parte desse canal. Aqui a gente fala sobre tudo e sobre vida real mesmo. E é real, real, de real. Sem nenhuma base, sem nenhuma maquiagem, sem nada. É câncer de mama, não é rosa. E para vocês todos, gente, o YouTube entende que o vídeo é bom quando você deixa o like, comenta, nem que seja com um pontinho, compartilha e ativa as notificações, que é clicar lá naquele sinetinho lá, sabe? Fica à direita assim. Se não for pedir demais, gente, compartilha no Facebook, compartilha no grupo, nos grupos de WhatsApp, pra gente conseguir atingir 15 mil inscritos até final do ano, beleza? É assim que o YouTube entende, é assim que a gente tem que andar conforme a carruagem, né? Pois bem, eu falei pra vocês que eu ia contar sobre a consulta com o fisiatra e sobre o que é essa anestesia que eu recebo, esses anestésicos que eu recebo, esses bloqueios de anestésicos que eu recebo, porque muitas e muitas pessoas não sofrem só com o tratamento ali do câncer de mama. Tem pessoas que têm dores crônicas, tem pessoas que têm fibromialgia. E só quem tem, não é verdade? Só quem tem e sente uma dor ou vê alguém que ama sentindo, se compadece e sabe que é difícil. Sabe que é uma luta ali diária para você acordar e para você falar assim, levanta, que é mais um dia e esse dia ele vai ser dolorido, mas você precisa lutar. Você precisa levantar porque tem tanta coisa em jogo. Sua família está em jogo, sua vida está em jogo, suas coisas, seu trabalho está em jogo. As pessoas não respeitam isso, obviamente. Eu recebi um comentário recentemente de uma mulher que sofre de fibromialgia e precisou de 28 anos, sabe, gente, para conseguir uma aposentadoria por fibromialgia. É vida real. E não é só sobre câncer que a gente fala aqui, que a gente aborda aqui, não é? Eu tive um gatilho que desencadeou a fibromialgia, que foi o fato de ficar quase 14 horas sem nenhuma medicação para dor após a minha cirurgia. Algumas pessoas que são antigas no canal sabem dessa história, outras pessoas que estão recentemente no canal não sabem dessa história. Eu saí da sala da cirurgia e eu não recebi uma única medicação para dor. E como nós éramos muito inocentes e como eu não tinha muita experiência em relação a isso, eu achei que só podia entrar remédio que o médico receitava. Eu achei, e quem cuidou de mim no momento, que a gente não precisava brigar por remédio, porque eu ia receber remédio. E não, foram quase 14 horas, eu gritando, eu gemendo, mas eu gritando dentro de mim, assim, porque eu não sou uma pessoa muito escandalosa, digamos assim. Mas eu chorando, desesperadamente, pedindo ajuda. E aí o meu cérebro, ele ligou uma dor e ele não desligou mais. Foi sim na cirurgia que
finalmente, né, hoje a gente sabe que é uma mastectomia, que não é uma mastectomia radical, que não é uma mastectomia parcial e que não é uma quadrantectomia, porque o que sobrou em mim foi o resto de uma teta, que não é 25% de uma teta normal de 100%. E um esvaziamento axilar nível 3. Então, eu tive, além desse gatilho para dor, eu ainda tive uma quimioterapia mal administrada, que era para ter sido feita em 12 sessões. Hoje eu sei que o protocolo seria esse. Foi feito em bem menos sessões, com miligramas homéricos, porque o médico ele queria me matar. E hoje eu sei que ele queria me matar. Já disse aqui que eu desconfio que ele queria me matar. Tá tremendo aqui a luz, calma aí que eu vou arrumar. Eu desconfio que ele queria me matar porque eu fui assediada e quase que, digamos assim, estuprada por um amigo de bancada da universidade que ele trabalha, que é a UFMS, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, lá da capital. Ele, esse salafrário desse professor de oncologia, desse outro salafrário desse cardiologista que dá aula e que fazem parte de bancadas e já participaram de bancas e escreveram artigos juntos, dois velhos safados. E não é falta de respeito com o idoso, tá, gente? Até porque esse safado desse oncologia, sei lá o que esse raio desse homem era, porque ele se diz mastologista e cancerologista, e o outro é um dos e não é tão velho esse que me operou, não. E o outro é um cardiologista de mais de 75, vai lá se saber, isso já deve estar com 80 anos, não sei se está vivo, não sei se está morto, porque eu não quero desejar nada para ele, eu só quero que ele vá e responda às pessoas que ele tem que responder o que ele fez comigo. E certamente o que ele fez comigo não foi a primeira mulher que ele fez, não é? Num momento de extremo desespero e num momento em que eu tava uma semana descoberta com câncer, ele veio, ele tentou me beijar, ele pegou nas minhas mamas, exatamente o lugar onde eu estava com câncer. E pro meu marido não matar ele, não estragar ainda mais toda uma situação de revolta e para eu também não cometer nenhum ato ali, né? Eu resolvi colocar isso em segundo plano e colocar minha vida em primeiro plano. Mas sim, é um cardiologista famosérrimo, que tem um filho que é artista lá na capital e que coleciona obras de arte. É um velho babão, nojento. E não é um desaforo aos idosos, porque vocês sabem que a minha briga normalmente se dá lá em Barretos quando eu vejo um idoso sendo maltratado. Mas esse velho nojento não tem que carregar esse título de idoso, porque ele é um velho nojento, abusador de mulheres, um salafrário nojento, estuprador. Porque o estupro, ele não precisa do ato do estupro. O que ele fez comigo foi um estupro. E hoje eu falo isso porque minha coraça tá muito, muito forte. Que não me atinge. Que isso que ele fez foi a minha carne. Ele não atingiu a minha alma, ele não atingiu o meu espírito. Ele não atingiu o meu coração. Na época, sim. Depois disso, não. E aí, por esses diversos traumas e por ter buscado, né, muita ajuda para minha dor. Eu buscava ajuda, gente, porque eu sentia muita dor. Eu sinto dor, né?
Essa é uma região que ela não pode ser tratada, ela não pode receber um anestésico, ela não pode receber. Porque daqui dizem que você pode tirar sangue, mas você não pode inserir nada. Porque você fez um esvaziamento axilar, o seu braço ele está desprotegido. Porque o esvaziamento axilar retira os linfonodos que trabalham nas linfas, que é um líquido que tira a infecção, que tira a sujeira, que tira as células mortas dos seus membros. E esse membro tem os seus linfonodos, esse daqui tem os linfonodos, e aí a gente tem aqui também, a gente tem na virilha e a gente tem no resto das partes do corpo. Então, tudo isso, e em busca de descobrir por que eu tinha dor e ninguém falava pra mim o que era dor. Eu fui mandada para psiquiatra, eu fui mandada para neurologista, eu fui mandada para psicólogo, eu fui mandada porque a dor para uma determinada máfia de branco, uma quantidade X da máfia de branco, ela não suja o rabo do outro. Ela não te dá um laudo que vai sujar o rabo de um outro de branco. Porque se ela fizer isso, lá na frente alguém pode fazer com eles. Então eu não sei que pacto é esse que eles têm com o demônio. Porque o juramento que eles fazem quando se formam, alguns levam, né, ali dentro do seu coração e fazem de verdade. Mas eu acredito que exista um pacto demoníaco entre o corporativismo branco, que é esse de não interessa a vida do paciente, interessa o nosso rabo, nosso dinheiro. Falar isso é pesado, porque tem muito médico que eu gosto, tem médico que eu amo. Mas eles sabem que eu não tô falando isso deles. E nessa minha busca eu quero entender a minha dor. Ela não é psicológica. A minha dor é uma dor que queima, uma dor que dói, que me impossibilita, é uma dor que tá fazendo eu me arrastar. É uma dor que me faz querer eutanásia. É uma dor que eu não quero mais viver com ela. E foi aí então que eu encontrei um médico que olhou para mim e ele era fisiatra. Ele é fisiatra, ele é o fisiatra bambambam da minha vida, que é o Dr. Pedro Tovo, que eu encho a boca para falar toda vez que eu falo dele, que atende em Marília e que atende em Tupã. E foi ele quem disse: eu vou tentar te ajudar. Eu vou aplicar bloqueios anestésicos, não vai acabar com a sua dor, mas vai diminuir a ponto de você deixar de sofrer uma porcentagem. E quando eu tirei a minha blusa para que ele aplicasse, eu estava toda cortada. Porque eu sentia tanta dor, é uma coisa que eu tô contando agora para vocês. Eu nunca contei isso aqui para ninguém. Era tanta dor que para tentar tirar a dor que eu sentia, eu estava me mutilando. Eu estava me cortando com o que eu encontrasse. Quando a dor ela tomava conta a ponto de fazer eu querer mais a morte do que a vida, eu me cortava até com aquele envelope de remédio que tem alumínio nele, que se você dobra ele vira algo que te fere. E aí a dor que eu me causava fazia com que eu tivesse o controle de uma dor que eu estava me causando. E fazia com que eu me sentisse dentro de mim
cuja dor eu causava e não era a dor que estava me dominando e que eu não conseguia controlar. E eu tava toda cortada quando eu fui atendida pelo Dr. Pedro. Meu marido, ele fingia que ele não via, que não estava acontecendo isso. Até hoje a gente nunca conversou sobre isso, porque ele preferiu tampar os olhos. Eu acho que dói muito, né, na pessoa ver a outra se mutilar, que é melhor ela ignorar, é melhor ela bloquear sobre isso. E eu falava, mas dói tanto, eu preciso ter um controle do que me dói. Eu preciso encontrar em mim uma dor que eu sinta que eu tô causando e que não é da minha cabeça. Porque o que tá me levando a fazer isso é uma dor física. E foi aí que eu encontrei esse anjo, que me explicou que é uma dor neuropática, que pelo trauma poderia ser uma fibromialgia, que mais tarde foi diagnosticado fibromialgia, que existe uma dor chamada síndrome da rede axilar dolorosa que 10% das mulheres têm e ficam para sempre com ela, e que dói e é incapacitante. Que existe uma dor também chamada da síndrome da mastectomia dolorosa, que uma porcentagem de mulheres as tem e que ficam com elas o resto da vida. E que a neuropatia periférica é causada pela quimioterapia e que algumas mulheres têm e passa, mas que outras ficam com ela pro resto da vida. E que uma fibromialgia basta um gatilho para você sentir. E ela demora a passar. Então eu me apeguei muito a esse fisiatra e sabendo que existia esses anestésicos que bloqueiam, gente, pontos de gatilhos de dor. Para a neuropatia, por exemplo, se você tem uma neuropatia nos membros, normalmente depois da químio, ela é nos membros inferiores. Então você tem alguns pontos anestésicos que você aplica, que é aqui na parte da sua coluna, parte ali da sua perna. São pontos que os médicos, eles entendem, os médicos que trabalham com isso. Eu não posso falar dessas áreas dos pontos porque são eles. Ultimamente, eu tenho feito esses pontos de neutralizar, né, esses pontos anestésicos com o fisiatra Dr. William, lá do Hospital de Amor, que eu disse que é o que me prende lá no hospital. E tem funcionado muito bem. Funcionando tão bem que foi o seguinte. Antes nós precisávamos fazer 8 pontos de gatilho. De anestésico de gatilho. Que era vários pontos aqui, né? Dessa vez foi necessário 2 aqui. E a gente fazia pontos de anestésicos na parte inferior. Mas com o conhecimento e a troca de informação entre paciente e médicos, nós descobrimos, né, chegamos à conclusão na última consulta, de que o anestésico que ele aplica diretamente na minha medula, ele é tão eficaz que colocou os outros pontos que eu tomava também na coluna a serem desnecessários. Então, ele vai, eu vou contar desse ponto. Aqui, gente, eu tava com tanta dor, né, porque da última vez eu não fiz, passou um mês, e esses anestésicos, eles
eles têm uma durabilidade que é de 3 meses aproximadamente. Tem fisiatras que eles usam marcas em medicamentos, e esses medicamentos são caros. Mas tem médicos que fazem esses pontos de bloqueios que não são necessariamente fisiatras, que tratam fibromialgia, por exemplo, que eles optam por medicamentos que são paralelos, mas tão eficazes quanto os mais caros, e uma aplicação ali, ela custa em média R$250 e compensa muito. Eu tenho a gratidão de não precisar pagar. E aqui mas tava tão doendo que ele precisou mexer a agulha muitas vezes para o líquido poder entrar, para vocês terem uma noção do quanto a dor ela te contrai, ela te retrai, que você quer se encolher muito. E foram 3 pontos, né, do anestésico que eu tomei, que foram esses aqui, tirando as agulhadas que eu levei na cabeça, tá, gente? Que foram 8, se não me falha a memória. Mas vou falar do anestésico. E aí ele acha o seu cóccix, do seu cóccix ele acha o primeiro espaço ali entre o ossinho, para que ele coloque um catéter, uma agulha de grossa polegada, e esse catéterzinho ele vai aplicar o anestésico na sua medula. Já aconteceu de virar uma hack, de você pegar e ficar ali 5, 6 horas sem conseguir se mexer de cima para baixo, da coluna para baixo? Sim, para baixo. Sim, já aconteceu. Mas os benefícios desse anestésico em mim é muito superior a eu ter que esperar 6 horas, né, gente? E aí ele tem uma técnica assim que ele vai apertando da sua coluna para baixo para que o líquido dele vá para baixo, para os membros inferiores. E é incrível, porque quando ele tá aplicando, você já vai sentindo que os pontos da tua fibromialgia, os pontos de dores, e isso serve também para a neuropatia, tá? Que é causada pela quimioterapia, vai se soltando e vai ficando mais suportável. E aí ele vem apertando para que isso não suba e não vire uma hack. Só que é uma coisa muito interessante. Tem o catéter, daí tem a agulha com a quantidade X, né, de medicamento. Terminou de aplicar ali, você tem que ficar deitadinho um tempinho, mexeu as pernas, tá de boa. Ele não quer que eu vá mais sozinha. Ele falou assim, Zaira, eu não quero que você venha sozinha. Mas a minha irmã estava fazendo rádio e enfim. Mas é interessante o que eu vou falar para vocês. É assim, o ponto onde você toma ele fica bastante dolorido. Não exatamente o ossinho onde entrou a agulha, mas onde o anestésico ele é aplicado. Fica doendo a sua coluna. Ali. Acima. 4 dedos aonde entra a agulha. Fica doendo. E por mais incrível que pareça ainda, a parte em que ele aperta para que o líquido desça e não suba e vira uma hack, também fica doendo. Que a hack ela é dada bem no meio da coluna, né? Quem já teve fazer alguma cirurgia, uma cesárea, sabe? Então, ficam 2 pontos, e esses 2 pontos, um fica dolorido, e o ponto onde o líquido ele é despejado fica roxinho. Fica todo roxinho, porque ele tá ali e dali ele tem que baixar. E de alguma maneira,
eu acredito, no auge da minha ignorância, esse líquido ele dá uma espalhadinha ali em volta, né? De onde você tem a sua coluna, porque medula é uma coisa muito complicada, né, gente? É bem delicado você trabalhar e você falar sobre isso. Quando eu falo sobre os fisiatras, é uma área que eu amo de paixão, que eu adoro, que eu sou fã e que eu aconselho você a buscar um fisiatra. Mas existem outros médicos que podem fazer isso, sim. Se informe. E quando você estiver no SUS, em um hospital de referência, se você tem essa sorte como eu, procura, pede para o seu oncologista. Tem fisiatra que pode me atender? Me encaminhe para um fisiatra, por favor. E lá você vai ter uma conversa com ele. E a conversa com o fisiatra é outra, porque o fisiatra ele entende de dor. E ao contrário das outras áreas médicas, ele vai te enxergar como um paciente que sente dor. E essa é a grande importância, o grande segredo de você buscar um médico que entende e trata a dor. Porque você não vai encontrar isso em médicos que tratam outras coisas. Lembram que eu falo, mama é mastologista. Não confie em ginecologista para tratar das suas mamas. Ginecologista cuida de outra parte. Oncologista cuida de uma parte. Fisiatras cuidam de outras partes. E essas partes que o fisiatra cuida, ela vai muito além da sua dor. Ele entende o que está se passando dentro de você e o que a dor é capaz de fazer conosco. O que a dor é capaz de causar em nós. Estou sem dor? Não, né, gente? Estou suportando? Obviamente. A neuropatia periférica, assim, sinto 10% do que eu sentia. Os gatilhos de fibromialgia, tenho. Como é que eu estou sentindo eles? Muito adormecidos. Tanto que ontem eu falei pro meu marido assim, ai. E aí eu senti adormecida, a dor. É suportável. É por prazo determinado? É, né? Mas é um prazo que conta muito na vida de um paciente, muito. Pra cá, né, para essa sensibilidade toda que a gente fica com o braço morto e que fala, não, daqui tá volta. Algumas mulheres não voltam, meu bem. Nunca mais vai voltar. A você não sentir que você fez um esvaziamento axilar e uma mastectomia. Então ele me passou lidocaína, que você compra sem receita, tá? E aí tira a sensibilidade da pele. Ajuda? Ajuda bastante. Ajuda um pouco. Às vezes um tanto mais, outro pouco menos. Mas fisiatra, hoje, no topo da cadeia dos brancos, dos jalecos brancos, para mim, eles estão lá, no primeiro degrau. O que vem abaixo, o que não entende a dor de um ser humano, eles estão abaixo. O que não entende que você é feito de carne e osso, o que não entende que o seu corpo, depois de um câncer, nunca mais vai ser o mesmo, eles estão sempre abaixo, no degrau.
para mim. Mas aquele que entende a sua dor, ele tá lá em cima. E isso tem mudado muito o meu pensamento em relação ao fato de deixar Barretos, porque eu encontrei uma pessoa lá, né? Porque o Dr. Pedro é longe para mim, eu teria que pagar uma ida até ele, eu teria que mudar um trajeto que eu não tenho condições. E eu tenho esse doutor lá. E ele no topo desse pódio, os outros eu posso levar numa baba. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Luta, gente. Luta. Ninguém merece viver com uma dor insuportável que nos faz sentir vontade de morrer. Quem luta nunca perde. Eu amo a sua vida, um grande beijo no fundo do seu coração. Nós estamos juntos nessa, em outras, em todas as outras. E eu posso não estar respondendo mensagem agora, porque eu tô com muita dor no meu braço, que não pode receber anestésica. Mas eu leio tudo. E assim que eu puder, eu começo a responder, porque vocês moram dentro do meu coração. E no pódio, assim, cara, vocês são top, velho. Vocês são top do caramba. Certo? Vamos que vamos. A vida não para. E se ela não para, a gente tem que lutar para viver da melhor maneira possível.